Bom, então, a partir desse momento eu já estou gravando a aula. Nossa aula de hoje, do dia 8 de outubro, de estatística, na educação. Gente, vocês vão ver que eu sou daqueles professor que eu gosto assim, eu vou ficar perguntando toda hora para vocês. Falar, e aí, gente, tá de boa, não tá de boa? Eu gosto de participação, tá bom? Então, ó, tô vendo só a Adélia que quis mostrar o rosto dela para mim. O restante tá tudo com a câmerazinha fechada. Daqui a pouquinho eu vou começar a pedir para vocês aparecerem para mim. Posso? Tem jeito? Não, professor, porque se ficar ele fazendo programas personalizados, Não, isso. A questão do microfone é verdade. Tá ok. Realmente, a questão do microfone é interessante a gente sempre deixando fechadinho quando não estiver falando, porque dá interferência, né? Um ou outro falando. Agora, só a questão da câmera. Eu tô vendo a Ana Paula falando ali, ó, que ela tá ouvindo e tá organizando a janta lá. Depois que eu terminar aqui, que eu vou organizar a minha. Então, é, depois a gente janta também. Deixa eu ver quem mais mandou lá no chat. Mandar uns boa noite. Então, gente, acho que a gente pode começar já, né? Como eu disse, qualquer coisa, vocês vão me falando, pode me interromper, pode me perguntar, tá bom? Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês de alguns slides que eu montei. E essa parte inicial, a gente vai falando mais uma parte, como eu disse para vocês, vai até uma, uma parte teórica. A gente precisa conhecer essa parte da estatística para depois começar a trabalhar com a estatística em si. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Aí vocês confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo a minha tela completa. Igual agora, eu abri uma página do PowerPoint. Vocês estão vendo ela? Sim? Ok, então. Então, essa apresentação aqui que eu quero começar com vocês. Vou só organizar aqui. Pronto. Bom, gente, então, como eu disse para vocês, nós vamos estudar essa disciplina hoje e a última parte dela está lá no dia 22. Então, dia 22 a gente se encontra de novo. E aí, o curso de vocês coloquei como licenciatura em pedagogia e eu já me apresentei a vocês. Eu sou o professor Eric, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês um cronograma, que seriam basicamente os tópicos que a gente vai discutir hoje e os tópicos que a gente vai conversar lá no dia 22. Então, hoje a ideia é que a gente converse mais sobre a metodologia da pesquisa, estatística descritiva e distribuição de frequências. Agora que eu estou vendo aqui, ó, essa frequência aqui não era para ter esse tremo, então depois eu vou arrumar antes de enviar para vocês esses slides. Aí depois, gente, eu também disponibilizo os slides para vocês, tá bom? Quando vocês precisarem pegar alguma informação que está aqui, vocês vão ter esses slides para vocês. E aí, então, começando nessa parte aqui no cronograma de hoje, que é essa parte da metodologia da pesquisa científica, primeiro de tudo, para que a gente consiga falar dessa metodologia, para que a gente comece a entender o que a gente está organizando aqui, a gente precisa saber o que é uma estatística, o que é a estatística, quando que a gente usa, onde a gente vê a estatística. E aí, eu queria ouvir de vocês agora. O que vocês acham que é estatística? Será que a gente usa? Será que a gente não usa? O que vocês imaginam da estatística? Agora eu quero ver vocês falando comigo. Deixa eu só terminar de aceitar aqui. E aí, gente? Sim. é quando temos que trabalhar, pensar que vai fazer. Ó, a ideia da estatística, ela está mais ligada, na verdade, a quando a gente está trabalhando com dados, com informações.
Então, quando eu vou lá, coleto alguma informação e trabalho com essa informação, isso é estatística. Então, por exemplo, agora que as eleições estão chegando, eles começam a fazer aquelas pesquisas, né, de intenção de voto, aí eles começam a colocar aqueles dados de, tipo assim, por exemplo, tal prefeito tem mais chance de ganhar por causa que está com tantos por cento de intenção de voto. Isso que eles fazem com essas informações é estatística, é a parte da estatística. E aí, coloquei aqui para vocês, ó. Adélia, cuidado, o seu microfone está aberto. Pronto, vamos lá. Nesse caso aqui, então, como eu disse para vocês, se trabalhando. Oi? Oi, sim, pode falar. Não, é, vou fazer o seguinte, então. Vou por aqui, retomar a apresentação. Agora vocês estão vendo? Sim? Essa parte não está aparecendo para vocês? Isso, está aparecendo aí para vocês uma página do PowerPoint que está escrito o que é estatística? Sim ou não? Deixa eu tentar fazer o seguinte, então. Tá, né? Ó, gente, vão me confirmando se tá dando certo ou não. Tem alguém que não tá conseguindo ver, que não tá aparecendo? Acho que tá aparecendo então para todo mundo, né? Será que então não é alguma coisa no. Porque, por exemplo, se tiver no celular, talvez quando vai pro lado ou alguma coisa assim, ele aparece talvez menor. Eu já sei, eu vou fazer o seguinte: eu vou interromper o compartilhamento. Então agora eu tirei o compartilhamento de todo mundo e vou colocar de novo. Quem sabe assim aparece de todos, ó. Deixa eu ver se assim resolve. E agora, todo mundo está conseguindo ver? Ou agora não está aparecendo para ninguém mais? Oi? Só eu? Ixi, então vamos ver o que está acontecendo. Por que, que ele não está. Bom, pelo menos aqui. Vou de novo. E depois saiu. Então eu vou tentar fazer assim. Eu vou compartilhar só a tela de onde eu coloquei a apresentação. E agora, estão vendo só o PowerPoint? Estão conseguindo ver o que é estatística? E aí tem uma frasezinha. Sim? Ok, então. Então, acho que agora deu certo. Porque antes eu estava compartilhando a tela inteira, aí talvez estava dando alguma interferência. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando. Gente, só por favor, tome cuidado com o microfone, tá bom?
Então, essa parte aqui quando a gente vai estudar estatística, a gente está exatamente falando disso. É quando a gente pega dados e trabalha com esses dados para gerar alguma informação. E aí, a partir dessa análise desses dados, dessas informações, a gente pode chegar em algumas conclusões. Então, nesse caso, ó, que eu coloquei aqui para vocês, estatística é uma ciência que está interessada nos métodos científicos para coleta, organização, sumarização, apresentação e análise de dados, que é o que eu comentei com vocês. Só um minutinho, gente, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Só um minutinho, gente, deixa eu ver se eu consigo. Aí, deu certo. Quando a gente vai fazer uma coleta de dados e analisar essa informação, olha lá, a gente segue alguns passos para que a gente consiga obter um resultado. E aí, esses passos que eu coloquei aqui para vocês, que é coleta, organização, sumarização, apresentação e análise de dados, é exatamente uma metodologia científica que a gente usa para trabalhar esses dados, ou, melhor dizendo, trabalhar com a estatística. Então, quando eu uso esses dados, olha lá, bem como na obtenção da conclusão válidas e na tomada de decisões razoáveis baseadas em tais análises. Então, vou voltar no exemplo aqui das eleições que a gente estava falando. De repente, a gente pensa assim, eu quero votar em tal candidato, mas quando você olha a pesquisa, vê que ele não está tão bem, e pensa, acho que eu vou votar em outro para ver se eu consigo, se meu voto vale, fica mais válido, ou então se eu consigo, por exemplo, não eleger uma pessoa que eu não gosto. Ou seja, quando a gente tem essas análises desses dados, ele influencia e a partir dessas análises a gente tira algumas conclusões. Então, basicamente, quando a gente fala de estatística, é quando a gente está trabalhando com alguns dados, e esses dados a gente tira algumas conclusões a partir dele. Esse método estatístico que eu mostrei para vocês aqui agora, que é essa coleta, organização, sumarização e análise de dados, ela é utilizada, igual estou colocando aqui para vocês, em várias áreas do nosso conhecimento humano. Então, em indústrias, quando eles querem, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado, ou então uma pesquisa do produto, uma análise de recepção de produtos, essas coisas. Hospital, institutos de pesquisa. Agora, por exemplo, nessa pandemia que a gente está vivendo, em toda essa situação, a estatística ela tá presente em tudo. Quando faz quando eles estão elaborando lá a vacina, quando eles estão sumarizando, ou seja, organizando os dados das pessoas que pegaram o Covid ou que não pegaram. Então, em instituições educacionais, toda pesquisa que a gente faz em voltado para a área da educação, sempre entra a parte de estatística. Porque se eu quero fazer, por exemplo, uma análise de uma turma, quando a gente, por exemplo, aplica uma prova, a gente está trabalhando com estatística. Bancos e companhias de seguro, empresas de pesquisa, tem empresas que são exatamente isso, elas são voltadas para pesquisa. Tem também institutos públicos, o IBGE, por exemplo, ele é um instituto voltado para pesquisa, e aí ele usa muito a parte estatística. Então, a estatística, a gente está presente praticamente em tudo. Sempre que a gente sumariza dados, a gente pega dados e trabalha com dados, a gente está trabalhando com estatística. E, no caso, na educação, que é onde a gente está inserido, né, também não é diferente. A gente usa muito essa parte de estatística também na educação. Eu até coloquei aqui instituições educacionais. Principalmente também se a gente decidir seguir, por exemplo, essa carreira acadêmica, ir para um mestrado, um doutorado, sempre a gente usa essa parte da estatística. Então, gente, até aqui tá de boa, não tá de boa, estão conseguindo acompanhar, não estão? Vão falando comigo, eu não ficar aqui falando sozinho. Como que tá aí? Tá tranquilo?
Tá tranquilo, professor, só alguns microfones ligados, então às vezes o barulho atrapalha um pouco. Atrapalha um pouquinho, né? Eu vou fazer assim, Patrícia, deixa eu ver aqui. Eu acho que é o da Adélia. Adélia, eu posso fechar o seu microfone? Vou fechar ele aqui porque tá saindo um ruído lá no fundo. Aí quando você precisar é só clicar no íconezinho do microfone que ele abre novamente. Prontinho. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa aqui no chat. Aí. É bom que agora deu certo o compartilhamento com vocês, mas daqui a pouquinho eu vou precisar trocar a tela, que a gente vai para um quadro. Aí, gente, vamos lá. Quando a gente vai, então, fazer uma pesquisa, por exemplo, essas das eleições que eu falei para vocês, ou então qualquer tipo de pesquisa. Eu quero saber, por exemplo, qual que é, vamos supor, a idade dos alunos de uma turma. Quando a gente vai fazer, então, um tipo de pesquisa, é recomendado, então aqui não quer dizer que é obrigatório, mas é recomendado a gente seguir alguns passos. Esses passos são, primeiro, definir o problema e o público-alvo. No caso, vamos supor, eu quero saber qual é a idade dos alunos do quinto ano. Pronto, eu já defini um certo problema, que é saber a idade, e o público-alvo, alunos do quinto ano da escola onde eu trabalho. Inicialmente, então, a gente precisa, meio que aquela ideia de saber o que eu estou querendo pesquisar, para depois não ficar perdido e ter vários dados que não vão servir para mim depois. Então, inicialmente, definimos o problema e o público-alvo. Depois, partimos para a coleta de dados. Essas coletas de dados, gente, elas podem ser feitas de várias maneiras. Por exemplo, a gente pode, no caso da idade dos alunos, eu posso ir perguntar um por um e ir anotando. Ou então eu posso pedir para eles anotarem no papel e colocar numa urna. Ou, atualmente, por exemplo, como a gente está muito nessa área tecnológica, eu ir lá e criar um formulário, ou criar um link para ele ir lá e responder. Ou seja, essa parte de coleta de dados, ela não é feita só de uma forma, tem várias formas que a gente pode fazer essa coleta de dados. Hoje eu vou fazer uma com vocês aqui, que é uma simples que eu vou perguntando uma por um, mas vai ser daqui a pouquinho. Depois de coletar os dados, a gente precisa organizá-los. Então, quando a gente coleta dados, é comum que esses dados não venham assim organizados, não venham arrumadinhos, então a gente precisa dar uma leve organizada nesses dados para que a gente consiga criticar e analisar esses dados. Essa crítica e análise dos dados, ela só vai meio que ser possível, a gente só vai conseguir fazer ela quando a gente, depois de tratar esses dados, colocar eles em tabelas e gráficos. Na verdade, tem até como fazer essa crítica antes, analisar os dados antes. Só que a visualização fica muito melhor quando a gente põe em uma tabela ou em um gráfico. Preferencialmente nos dois. Coloca na tabela e no gráfico. Vocês podem perceber, toda vez que a gente pega uma pesquisa, geralmente ela está acompanhada da tabela ou acompanhada do gráfico, se não dos dois. Tem tanto a tabela quanto o gráfico. E por fim, depois que a gente tabulou, colocou na tabela, colocou num gráfico, interpretar e apresentar os resultados. Então, esses passos que aparecem, que eu estou colocando aqui para vocês, é o recomendado para quando a gente deseja fazer uma pesquisa. Então, eu quero fazer uma pesquisa da idade dos alunos. A gente define o problema, coleta os dados, organiza eles, faz uma crítica e uma análise desses dados, vai lá, coloca na tabela e no gráfico e interpreta e apresenta os resultados. Só para dar uma adiantada para vocês, essa crítica e análise dos dados é só para ver se realmente os dados que eu coletei, eles são confiáveis mesmo ou não. Porque vamos supor, estou pesquisando a idade dos alunos de quinto ano. Aí de repente eu pego lá, vamos supor que eu pedi para os meninos escreverem no papel e me entregar numa urna. Aí lá dentro da urna eu pego 5 papéis que têm idade de 30 anos. Aí não vai fazer sentido, né? Então, os meus dados, nesse caso, eles não estão confiáveis, tem alguma coisa errada neles. Então, essa crítica e análise dos dados, ela serve basicamente para isso. Para não deixar eu ir lá e tabular informações erradas, colocar informações que não são verídicas ou que não vão funcionar
para essa minha pesquisa. Então, seguindo esses passos, a gente consegue criar uma pesquisa estatística. E aí, já quero até começar aqui com vocês a colocar algumas, falar um pouquinho de cada uma dessas aqui, mas a gente já vai começar a aplicar. Nesse caso, a definição do problema, às vezes ajuda a gente a responder algumas dessas perguntinhas aqui para definir. Por exemplo, o que eu quero saber, quais são as informações que eu preciso, quais são as respostas que eu busco, quais os possíveis motivos para cada resposta procurada, a quem eu devo perguntar, como eu devo perguntar. Ou seja, essas perguntinhas aqui, elas servem meio que para nortear aquilo que a gente está querendo. Então, eu vou fazer a pesquisa da idade dos alunos do quinto ano, então eu quero saber a idade, eu preciso a informação que eu preciso é a idade, as respostas que eu busco são numéricas, e aí a gente tem um limite de idade, os possíveis motivos para cada resposta, nesse caso não tem muito, né, motivo. Quem eu devo perguntar, então são os próprios alunos, e como que eu vou perguntar para não ter perigo de vir resposta errada. Então, quando a gente define o problema, é importante a gente pensar nessas perguntinhas aqui, ó, para respondê-las. E aí, quando a gente define o problema e chega nessa questão aqui, que é a quem eu devo perguntar, a gente tem que imaginar como funciona o nosso público. Quando a gente trabalha com o público, a gente começa meio que trabalhar com dois tipos de públicos, não são diferentes, são grupos, posso dizer assim, grupos diferentes. A gente trabalha com o que a gente chama de população e o que a gente chama de amostra. Quando eu falo de população, eu estou falando de um conjunto total de elementos portadores de uma característica em comum. Por exemplo, vamos supor que eu queira, vou voltar de novo para as eleições. Eu estou tentando usar alguns exemplos, gente, que fica assim mais comum para vocês entenderem. Quando eu quero saber, vamos supor, a intenção de votos de uma cidade que tem, vamos supor, 10 mil habitantes. Suponha que desses 10 mil habitantes, 8 mil votam. Então, esses 8 mil, eles fazem parte da minha população. Porque, ó, lá dos 10 mil lá da cidade, 8 mil tem uma característica em comum, que é poder votar. Só que, pensem que, quando eu vou fazer, por exemplo, essa pesquisa de intenção de voto, a gente não vai conseguir, na maioria dos casos, perguntar para as 8 mil pessoas. E até alguns casos, vamos supor, se eu quisesse fazer a intenção de voto de Goiânia, que é uma cidade que tem milhões de habitantes, pense eu ter que perguntar para cada uma dessas pessoas nessa população. Por isso que, quando a gente define o público e eu tenho uma população, a gente tira dessa população o que a gente chama de amostra. Então, a amostra, olha lá, é utilizada uma fração da população, ou seja, uma partezinha da população. A gente meio que define, nessa cidade 8 mil votam, então eu vou fazer uma pesquisa com 2 mil. Esses 2 mil, eles são chamados de amostra. Então, tem essa diferença de eu falar de população e falar da amostra. A população é todo mundo, é o conjunto total. A amostra é uma partezinha que eu pego dessa minha população. Gente, tranquilos até aqui? Alguma dúvida? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma coisa no chat. Deixa eu ver aqui, tô vendo que a Ivana falou que não está conseguindo ver minha tela. Ivana, você ainda está com esse problema? Não está conseguindo ver? Sim, só tô vendo você, não é tela no site. Gente, vocês estão conseguindo ver a minha, né? Ivana, vocês não estão conseguindo ver, então, o compartilhamento? Eu não consegui ver essa tela. Então, peraí, gente, que eu vou fazer o seguinte. Vou tirar e colocar de novo. Esse Google Meet, não sei o que está acontecendo, então.
Deixa eu fazer assim, vou compartilhar a minha tela inteira. Estão vendo uma página aí do PowerPoint? Gente, que engraçado. O que está acontecendo então, será? Aqui para mim ele está aparecendo como que eu estou apresentando. Tá aparecendo para vocês. Vou tentar mais uma vez. Talvez, Angelita, talvez assim, como se você tiver no celular, talvez aparece minha tela, mas se você colocar, por exemplo, para o lado ou alguma coisa assim, ela apareça. Vou fazer assim, eu vou compartilhar de novo a minha tela. E aí vocês me falam, apareceu para vocês essa parte, uma que está escrito público, população e amostra? Apareceu? Tá. Eu estou chamando então de Ivan, mas tudo bem. Então agora apareceu para todo mundo, né? Certo. Hum, hum. Deve ser então porque ele vai lá pro cantinho, o meu compartilhamento de tela, então vocês devem clicar nele, né? Ó, eu tinha mostrado para vocês essa parte aqui da definição do problema e o método estatístico. Todo mundo conseguindo ver? Hum, então deve ser isso, então, no de vocês. Quem não tiver conseguindo então ver, tipo, é um sininho que aparece. Ok. Deve ser alguma coisa da configuração então do Google Meet. Mas então, bom saber que, se, por exemplo, saiu, é só então ir lá no sininho que volta. Ó, então o que eu tinha comentado com vocês era sobre essa ideia aqui da população e da amostra. É, até então tá tranquilo, né? Igual só relembrando aqui, recapitulando o que eu falei. Lembra que a população é como se fosse o total. Só que por ser, em alguns casos, inviável eu trabalhar com um total de elementos, ou seja, com a população completa, a gente pega só uma parte. E aí a gente chama essa parte, esse pedacinho de amostra. Tem várias técnicas, gente, de encontrar uma amostra de uma população para tornar a pesquisa assim, mais confiável. Só que aqui a gente nem entra muito nessa parte de amostragem. A gente só entende que tem a população e dessa população eu retiro uma amostra. Aí, quando a gente vai coletar os dados, existem dois tipos de dados diferentes ou dois tipos de informações diferentes que a gente coleta, que é a que a gente chama de quantitativa e a que a gente chama de qualitativa. Então, quando nós vamos fazer uma pesquisa, as variáveis que a gente trabalha, ou seja, as respostas possíveis que a gente trabalha, ou ela se enquadra nesse grupo quantitativa, ou ela se enquadra naquele grupo ali de qualitativa. Quando que ela vai ser quantitativa? Ó? Quando ela possuir uma estrutura numérica. Então, no meu exemplo de perguntar a idade dos alunos do quinto ano, as respostas que eles vão me dar vão ser números. Eu tenho 9, tenho 10, tenho 11, por exemplo. Então,
Se o dado que eu estou trabalhando, ele tem um formato numérico, ele é feito por números, a gente então está trabalhando com uma variável chamada quantitativa. Agora, se eu estou trabalhando com uma variável, estou pegando lá alguns dados que não podem ser medidos, não são representados por números, mas sim por qualidades, olha lá, é a ideia do qualitativo. Então, essa variável ela é classificada como qualitativa. Olha um exemplo aqui. Perguntar o sexo, masculino ou feminino. Não tem valor numérico para essa resposta. Cor de pele, a mesma coisa. Cor do cabelo, cor dos olhos. A questão da intenção do voto. Para quem que você vai votar? Ah, vou votar para a pessoa tal, fulano de tal. Então, se a resposta não está com uma estrutura numérica, ela não é uma resposta numerável, a gente está falando então de variáveis qualitativas. Quantitativa possui uma estrutura numérica. E aí, dentro dessa variável quantitativa, eu tenho dois tipos diferentes de variáveis que aparecem lá. Então, ou ela vai ser discreta, ou ela vai ser contínua. Como assim, discreta ou contínua? Uma variável vai ser discreta, ou lá, um número, ele vai entrar nesse grupo aqui de variável discreta, quando aparecer, lá, números inteiros não negativos. Um exemplo aqui, idade. Aquela pesquisa que eu estava falando para vocês aqui como exemplo. A gente quer saber a idade do aluno, por exemplo, em anos. Aí ele não vai falar que tem 11,3 anos. Por mais que tenha a questão dos meses, mas a gente está querendo saber a idade numa única medida, que é anos. Então, ou vai ser 10, ou vai ser 11, ou vai ser 12. Não vai ter um meio termo, não vai ter 10,4, 10,8. Então, se não pode ser qualquer número de dentro de um intervalo, essa variável a gente chama ela de discreta. Já a contínua, ela pode ser qualquer valor. Então, vou perguntar a altura. Ah, pode ser 1,73 ou 1,71 ou 1,68. Então, como tem essa opção de pegar números quebrados e pegar qualquer número que eu quiser dentro de um intervalo ou outro, essa variável, então, a gente chama ela de contínua. É só a gente pensar assim, a discreta não trabalha com todos os valores que eu quiser. A contínua pode ser que apareça a resposta com qualquer valorzinho lá que eu quiser, dentro de um intervalo. No caso da contínua, pode aparecer. Gente, essa parte aqui das variáveis, conseguiram entender, ver a diferença da quantitativa, da qualitativa? Tá de boa ou não? Falei pra vocês, eu gosto de ficar perguntando toda hora. Sim, podemos então para o próximo tópico. Professor Jorge, Isso, é aquela ideia. Tipo, eu estou coletando um dado e ele não aceita eu trabalhar, por exemplo, com esse número quebrado, 10,5. Pronto, ela não é mais, ela não pode ser contínua, ela vai ser discreta. Por exemplo, vamos supor que eu queira fazer uma pesquisa de quantos alunos tem aqui na sala. Eu não vou poder falar que tem, vamos supor, 7,5 pessoas, porque não existe 0,5 pessoas, né? Então, é essa ideia. Não dá certo eu responder com número, qualquer número que eu quiser, ela é então discreta. Ela vai ficar limitada, ou ela não pode ser usada qualquer número. Já a contínua, não. Qualquer número que eu quiser usar, os quebrados, os não quebrados, os números inteiros, nesse caso, a gente pode usar. A discreta não, ela meio que limita. Certo? Então, gente, eu vou aqui para a próxima parte. Se precisar que eu volte em algum ponto, alguma coisa, vocês me falam, tá, gente? Não precisa ficarem com a dúvida, não. E aqui, nessa parte,
de coleta de dados, eu quero meio que mostrar para vocês como que a gente poderia fazer uma pesquisa estatística. No caso aqui, começando na coleta de dados até chegar na parte lá da tabela. E aí, para isso, eu vou criar uma pesquisa aqui com vocês. Eu quero saber aqui, e aí eu vou perguntar para vocês aqui agora. Eu quero saber, vou pegar quantidade de filhos. Pode ser? Quero saber quantos filhos vocês têm. Pode ser que não tenha nenhum, pode ser que tenha um, dois e assim por diante. Então, defini o meu problema aqui, ó. Olha lá, a ideia dos passos lá do método estatístico. Primeira coisa, definir um problema. O meu problema nesse caso é saber quantos filhos vocês têm. Pode ser? O segundo passo já é a coleta de dados. Então é essa que eu quero fazer com vocês aqui agora. Vocês preferem, tipo, me responder aqui pelo chat ou vocês vão me falando? Eu vou fazer assim, eu vou interromper o compartilhamento, porque fica mais fácil ver vocês. E aí, me falem, vou... Quem não quiser mandar, por exemplo, pelo chat, pode falar aqui para mim. Quem não quiser falar, pode mandar pelo chat. Vou fazer aqui uma coleta de dados com vocês. Definir o meu problema, que é saber quantos filhos cada um de vocês tem. E aí eu quero, então, ouvir as respostas. Então, acho que eu vou chamando uma por uma, pode ser? Tipo a Angelita. Angelita, você tem filhos? Quantos? Três. Três. Ó, igual minha mãe tem três também. Adélia, tem filhos? Ah, eu acho que da Adélia tá travado. Ou é o meu? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ah, sim. É porque travou a câmera, eu achei que era. Tem não? Então eu vou colocar aqui a informação zero. A próxima que tá aqui na minha listinha é Diná. É Diná ou Dina? Diná. Diná tem filhos? Ó, eu vi que a Patrícia respondeu no chat. Gente, quem tiver conseguir mandar no chat aí pra mim, já pode ir colocando, que eu já vou anotando aqui. Igual da Patrícia, eu já vou anotar aqui, ó. Um filho. Jerusa, ó, a Sirlene respondeu ali também. Ó, acho que pelo chat foi melhor mesmo. Então, ó, a Jennifer tem dois, a Sirlene três, a Ana um, a Jerusa dois, a Susan um, a Joyce dois, a Nubia dois, a Ana Paula um, a Sabrina não tem, a Marielle nem a Laiane também. Deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15. Deixa eu ver, temos 19 na reunião. Eu vou responder também. Uma, eu vou responder também, ó. Ah, sim. Vou colocar aqui também, eu não tenho nenhum filho. Então, vou colocar o dado aqui do meu também. Ó, então, vou usar esses dados que vocês já me colocaram aqui para responder. Para a gente fazer aqui a nossa coleta de dados. Vou colocar aqui para a
apresentar novamente. Só um minutinho, tá, gente? Que aí eu vou tentar organizar para aparecer para vocês. Confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo a tela do PowerPoint, a de coleta de dados. Sim ou não? Gente, tá vendo ou não tá vendo? Estão aí ou não? Será que é a minha internet que talvez tá ruim? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir minha porta ali para ver se melhora um pouco a conexão. Prontinho. Agora eu tô achando que é a minha. E agora, estão vendo a minha tela? Sim? Ah, ok, então. Agora que eu vi que vocês responderam ali no chat. Vamos lá, então. Eu vou anotar aqui, nessa tela, os dados que eu coletei lá dessa pesquisa que eu fiz com vocês. Então, quando eu perguntei, ó, alguns responderam, então eu consegui, foram me respondendo 3, aí outras 0, aí aqui 1, 2, 3, 1, 2. Eu coloquei vários espaços assim, mas é porque eu não tinha, não sabia quantos a gente ia usar. Então, esses foram os dados que eu coletei aqui de vocês, ó. E aqui o último já é o do meu também. Ou seja, quando eu fiz essa coleta de dados com vocês, o método que eu usei foi, nesse caso, um chat e me responderem lá via áudio. Eu até tive que tomar um certo cuidado, porque a Fátima, por exemplo, ela respondeu no chat e no áudio. Então, eu acabei que eu não coloquei os dois dados juntos, o de um e o de um filho que ela tem, tanto que eu peguei do chat quanto o que ela me falou. Então, por isso que é a ideia lá da organização, do problema e de como que a gente coleta os dados. E aí, como já está escrito aqui, ó, ao fazer a coleta de dados, eles com certeza virão desorganizados. Ou seja, eles não vão estar numa ordem crescente nem numa ordem decrescente. Igual aconteceu no meu aqui, ó. A coleta que eu fiz com vocês, ela veio toda desorganizada. Ela não está numa ordem, nem crescente nem decrescente. E aí, essa coleta de dados que a gente faz e esses dados que a gente obtém sem organizar eles é chamado de tabela primitiva. Então, a primeira tabela que a gente tem, o primeiro resultado que a gente tem na coleta de dados é o que a gente chama de tabela primitiva. Eu até coloquei aqui, ó, essa é a tabela primitiva, pois os dados numéricos estão na ordem em que foram coletados. Eles não estão seguindo uma ordem. Então, ela é primitiva, ela é a primeira, ela é a inicial. Para que a gente consiga trabalhar bem com esses dados,
não é interessante, então, a gente ficar trabalhando com uma tabela como essa, como ela está aqui, a tabela primitiva. Então, depois que a gente fez as coletas de dados e encontrou a tabela primitiva, é importante que a gente agora encontre o que a gente chama de rol. O que seria o rol? Olá, para facilitar então a análise inicial dos dados, é interessante dispô-los em ordem crescente ou decrescente, gerando assim a tabela chamada rol. Então, quando eu falo de um rol, quer dizer que eu já peguei a tabela primitiva e organizei os elementos que estão nela. Aqui, ó, como eu coloquei, pela natureza dos dados do nosso exemplo, então é mais interessante organizá-los em ordem crescente. Então, o que eu tenho? Ó? Esses foram os dados que eu tinha coletado de vocês. Agora eu quero organizar eles de modo que eles fiquem numa ordem crescente. Então, eu já sei que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou pôr aqui embaixo, ó. Depois eu vou apagar essa tabela de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números 1s. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 números 2. E 2 números 3. Então, pronto. Quando eu peguei aquela tabela lá, vou até apagar aqui, e organizei os dados numa sequência, numa ordem, nesse caso foi uma ordem crescente, a gente então transformou aquela tabela que antes era chamada de primitiva, agora numa tabela que a gente chama de rol. O rol, então, é quando ele fica organizado. Gente, tranquilo com essa parte de tabela primitiva e rol? Sim ou não? Ih, gente, vocês me respondem. Vou anotar aqui esses dados que eu anotei, porque a gente vai precisar dele ali na frente. Então, quando a gente coleta os dados, eles vêm todos desorganizados, é o que a gente chama de tabela primitiva. Quando a gente os organiza, a gente tem o que a gente chama de rol. Então, o rol, no caso dessa pesquisa que eu fiz com vocês, ele é formado por esses elementos aqui, ó, nessa sequência. Eu vou apagar aqui, mas vocês vão ver que daqui a pouquinho a gente vai voltar e vamos precisar desses dados de novo, para continuar a nossa partezinha aqui dos métodos estatísticos. Então, a coleta de dados, ela funciona meio que nesse sentido. A gente coleta os dados, depois organiza os dados. Já a apresentação dos dados, depois que eu coletei eles, a apresentação que a gente faz, a organização desses dados, a gente chama de série estatística. A série estatística é aquele momento que eu falei para vocês, em que a gente coloca na tabela ou coloca num gráfico. Ou, melhor dizendo, coloca nos dois. Pode pôr na tabela e no gráfico, que fica mais completo ainda. Então, a apresentação dos dados, elas são feitas por essas duas formas. A gente pode apresentar em tabela e em gráficos. A crítica dos dados é aquilo que eu comentei com vocês. Olha lá, ele objetiva a eliminação de erros capazes de provocar futuros enganos. Então, faz uma revisão crítica dos dados, suprimindo os valores estranhos ao levantamento. É a ideia da que eu falei para vocês da idade dos alunos do 5º ano. Eu perguntei só para crianças e aí, de repente, eu pego um papelzinho lá que está com 30. Então, esse dado, ele não vai fazer parte, ele não pode fazer parte lá da minha análise, porque ele é um dado estranho, ele é uma informação estranha àquilo que eu estou pesquisando. Então, por isso que é importante fazer essa crítica, para que a nossa pesquisa ela não fique errada ou adulterada, alguma coisa do tipo. E, por fim, depois de feito a crítica, a análise e a interpretação dos dados. Olha lá, essa fase consiste em tirar as conclusões que auxiliam o pesquisador a resolver o seu problema, descrevendo o fenômeno através do cálculo de medidas estatísticas, especialmente a exposição e de dispersão. Essas medidas de posição e de dispersão são assuntos nossos na próxima aula. Então, a gente vai falar dessa parte aqui de medida de posição e medida de dispersão. E voltando aqui um pouquinho também, a parte de tabelas e gráficos a gente também já vai falar aqui no nosso curso. A parte de gráficos que fica para a semana que vem, para outra semana, não é nem semana que vem, é na outra.
mas a de tabelas a gente já vai começar a olhar aqui, a estudar aqui hoje, que é quando a gente começa a trabalhar lá com a distribuição de frequência. E aí, feita essa análise e interpretação dos dados, a representação tabular, ou seja, quando a gente coloca exatamente agora numa tabela para apresentar e discutir esses dados, olha lá, consiste então em dispor os dados em linhas e colunas distribuídos de modo ordenado, seguindo algumas regras práticas e obedecendo, nesse caso ainda, por mais que ele seja de 1966, mas a gente ainda usa, essa resolução 888 de 66, do Conselho Nacional de Estatística. Então, quando a gente vai fazer uma tabela, não pode ser feita de qualquer jeito, tem toda uma estrutura, uma forma que a gente tem que trabalhar com para que a gente consiga representar uns dados em alguma tabela. Até aqui, gente, tranquilas? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se vocês estão falando alguma coisa. Alguma dúvida até aqui, sim ou não? Não, né? Podemos continuar. Essa parte agora da distribuição de frequências é onde a gente mexe um pouquinho mais agora com a matemática. Então, a parte meio que teórica a gente já conseguiu falar, e agora vamos ficar um pouquinho mais na parte matemática. Ó, tô vendo aqui no chat, então tá tranquilos, né? Então, a gente consegue, então, entrar agora nessa parte da distribuição de frequências. A distribuição de frequências, gente, ela entra nessa parte aqui da representação tabular. Ou seja, eu tenho os meus dados, já fiz lá a crítica, já fiz uma certa análise, e agora eu quero colocar eles numa representação, colocar eles de uma forma que outra pessoa, ou até para mim mesmo, que sou pesquisador nesse caso, consiga analisar melhor os dados. Então, nessa parte da tabular, entra a distribuição de frequências. O que eu coloquei aqui para vocês? Ó? Ao estudar grandes conjuntos de dados, é conveniente resumi-los numa tabela através do agrupamento de dados em classes, com suas respectivas frequências. A ideia, gente... só um minutinho, gente. Eu vou ter que fechar ali. Por causa do cachorrinho. Só um minutinho. Prontinho. A ideia, no caso, quando a gente trabalha com a distribuição de frequências, é como tá falando aqui, ó. Se eu tiver grande conjuntos de dados, ou seja, nesse nosso exemplo aqui, que eu fiz com vocês de perguntar quantos filhos tem, até que a quantidade não é grande de dados que eu peguei aqui. Mas só que tem casos em que a quantidade ela é gigantesca. No caso, por exemplo, da intenção de votos. Então, nesse caso, a gente trabalha com esse tipo de tabela, que a gente chama de distribuição de frequências. Aí aqui, nessa última frase, ele até fala ó, que denominamos, então, frequência o número que fica relacionado a um determinado valor da variável. Esse textinho aqui, eu acho que ele vai fazer mais sentido quando a gente começar a aplicar mesmo e for falar de uma distribuição de frequência. Então, talvez se eles não tiverem pego bem aqui nessa parte, a gente ainda vai falar mais lá na frente, tá? E aí, uma distribuição de frequências, então, é uma tabela, como eu disse para vocês, faz parte daquela representação tabular, na qual os possíveis valores de uma variável se encontram agrupados em classes, registrando-se o número de valores observado em cada classe. E aí, os dados são organizados em uma distribuição que são chamados de dados agrupados. Deixa eu mostrar aqui já para vocês, antes da gente ir para aquela parte, um exemplo aqui de distribuição de frequências. Ó, esse que está aqui mais à esquerda de vocês, que está escrito sem intervalo de classe, ele veio de uma pesquisa lá, onde ele está olhando a idade de alguns, no caso, a idade de algumas pessoas.
E aí, a gente pode observar que nessa primeira coluna está exatamente o item lá da minha pesquisa, no caso, a idade. E aí aqui eu coletei dados com as idades de 14, 15, 16, 17, 18 e chegou aqui até 19 anos. No caso, quando a gente vai trabalhar com uma distribuição de frequência, a primeira coisa que aparece aqui para a gente é exatamente essa FI. Essa FI é exatamente a frequência que aparece da nossa pesquisa. O que essa frequência diz? Olha lá, se aqui está dizendo 4, quer dizer então que nessa minha pesquisa, 4 pessoas têm 14 anos. Aqui a próxima, 7 pessoas têm 15 anos, 5 pessoas têm 16 anos. Ou seja, a frequência está ligada basicamente à quantidade que tem para cada uma dessas variáveis aqui, ó, 14, 15, 16, 17, até o 19. Então, a ideia é que a frequência, por isso que chama lá distribuição de frequências, é como se a gente estivesse contando a quantidade de cada um desses elementos que eu tenho aqui. Gente, e aqui agora essa parte de frequências? Tranquilo? Não tranquilo? Conseguiram entender de onde sai a frequência? O que é a frequência, o que não é? Eu vou fazer assim, gente, para eu não ficar toda hora então parando, perguntando se está ok, eu vou deixar para vocês. Qualquer momento que vocês falarem então para mim que não entenderam ou quer que eu explique de novo, eu vou pedir para vocês abrirem o áudio e me avisar. Pode ser? Porque senão eu fico parando toda hora perguntando se está ok. Pode ser, né? Então tá bom. Então eu vou continuando. Na hora que vocês falarem para mim que não conseguiram entender alguma coisa, que tá difícil, vocês me falam, tá? Então, indo aqui para essa tabelinha de novo, essa informação que aparece aqui chamada de FI é o que a gente chama de frequência simples, ou simplesmente frequência. A frequência, nesse caso, da idade de 14 anos, é 4. Quer dizer que apareceram 4 pessoas de 14 anos. Aqui, a de 15 anos é 7. Quer dizer, então, que tem 7 pessoas de 15 anos. E assim por diante. Outras frequências que também aparecem para a gente, por isso que o próprio nome da distribuição é lá a distribuição de frequências, não é uma frequência só. Uma outra frequência que aparece para a gente é uma frequência que a gente chama de frequência relativa. A frequência simples, que é essa primeira que está aparecendo aqui, é aquela que eu falei para vocês. É a frequência comum. Ela é a que aparece, é a quantidade contada de cada um. E aí ela é representada por esse FI, onde esse I ele é lido como um índice ou lido como uma classe. Então, a frequência simples é um F minúsculo, é importante falar que ele é minúsculo, com o índice I. Agora, a frequência relativa, que é representado como FRI, F minúsculo de novo, olha lá, são valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Como assim? Razão entre frequência simples e total. Quando a gente tem uma distribuição de frequência, como essa que eu coloquei para vocês, o total da minha frequência seria basicamente a soma de todos esses elementos aqui. Tipo, quantas pessoas eu pesquisei? Aqui, se eu somar quantas pessoas têm 14, quantas pessoas têm 15, quantas têm 16 e assim por diante, a gente vai descobrir o total de pessoas entrevistadas. Esse total é exatamente a frequência total que eu tenho aqui. Então, se eu fizer 4 mais 7, que dá 11, mais 5, 16,
mais 2, 18, 19, 20, o total de pessoas que eu entrevistei aqui foram 20 pessoas. Como que a gente encontra, então, esse outro tipo de frequência aqui, que é chamada de frequência relativa? A frequência relativa, a gente encontra ela em cada item fazendo a frequência simples dividida pelo total. Então, se eu pego esse 4 e divido ele pelo total, a gente tem o que a gente chama de frequência relativa. Por isso que ele ficou esse número decimal aqui, ó. Porque quando a gente faz lá o 4 dividido por 20, a resposta fica um número decimal, 0,20 ou 0,2. Então, cada um desses itens aqui da frequência relativa, eles foram encontrados dessa forma. Ó, o 0,35, ele é o 7 dividido pelo total. 0,25, o 5 dividido pelo total. Então, sempre nessa ordem. Pega o valor da frequência dividido pelo total. Por isso que o total é importante a gente conhecer ele, porque a gente precisa dele para fazer a frequência relativa. Deixa eu ver aqui no chat de vocês se tem alguma dúvida. Vou apagar aqui para que eu consiga sair dessa telinha. Ok, então ainda, né? Ótimo. Então, a frequência simples é aquela que que a gente conta quantas vezes repetiu o valor, e a frequência relativa é aquela que a gente encontra fazendo uma divisão desse valor que a gente contou pelo total de pessoas ou total de dados que eu tenho. Essa é a forma onde a gente encontra essa frequência relativa. Já a próxima tipo de frequência que aparece, que é a frequência acumulada, e aí vocês podem perceber que a frequência acumulada, o símbolo dela já agora é um F maiúsculo. Por isso que eu falei lá em cima que é importante que a frequência simples, o F seja minúsculo, que é uma representação. Por quê? Porque o F maiúsculo é uma frequência acumulada. E a frequência acumulada, a gente encontra ela como? Fazendo o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de classe. Meu Deus, como assim? Como que a gente faz esse cálculo para encontrar essa frequência acumulada? É só a gente pensar na própria palavra, ó, frequência acumulada. Ela, a cada vez que ela vai andando para uma próxima linha, ela vai acumulando um valor lá de trás. Então, aqui, por exemplo, ó, a minha primeira frequência aqui de 14 anos era 4. Então, eu meio que acumulei 4 dados. O dado lá de 4 pessoas. Na próxima foi 7. Eu já tinha 4 acumulado. Juntei com esses 7 que eu contei para os 15 anos, a gente fica com 11. A mesma coisa para a próxima linha. Tinha 11. Eu contei mais 5 aqui para 16 anos, então eu fiquei com 16. Tinha 16, somou 2 para o próximo, fico com 18. Soma 1, fica com 19. Soma 1, fica 20. Aqui, nesse último, sempre coincide com o total. Sempre coincide com o total de pessoas que eu entrevistei. Se não coincidir, alguma coisa ficou errada. Então, como que a gente encontra a frequência acumulada? Repete aqui o primeiro e vai fazendo a continha com os próximos, ó. Soma com o próximo, a resposta, a gente tem a próxima frequência acumulada. Soma de novo com o próximo, a gente tem a resposta acumulada aqui, então, na frequência, na parte do FI maiúsculo. Então, as frequências acumuladas, elas têm essa ideia de ir somando as frequências simples até chegar aqui no total, ó. O meu total que é 20. Então, os 3 tipos de frequências que a gente já viu. A frequência simples, que é simplesmente a contagem de cada um dos valores. A frequência relativa, que é a divisão de cada uma dessas frequências simples pelo total. E a frequência agora acumulada, que é onde a gente vai somando
a cada linha e aumentando lá o valor aqui da minha frequência. Até aqui, de novo, gente, eu vou dar uma olhadinha lá no chat para ver se vocês estão me acompanhando. Qualquer dúvida, se vocês quiserem, podem falar, joga aí no chat também, que eu sempre vou estar voltando aqui um pouquinho para olhar, tá bom? Então, a frequência acumulada, ela é feita com essas somas. A próxima frequência que aparece para a gente, que é a frequência acumulada relativa, ela é bem parecida com a frequência relativa, simplesmente a relativa. Aqui na frequência relativa, a gente faz uma divisão. Pega a frequência simples e divide pelo total. Aqui, na frequência acumulada relativa, a ideia é basicamente a mesma. A gente pega a acumulada lá de cima, ó, agora em vez de pegar o F minúsculo, a gente pega o F maiúsculo, e divide pelo total. Então, de novo, a gente continua fazendo divisões, só que agora, ao invés de eu pegar a frequência simples, eu pego a frequência acumulada. Então, a ideia é que essas duas aqui andam juntas, por isso que é F minúsculos. Olha lá, eu consigo encontrar a relativa de acordo com a simples. E essas duas aqui também andam juntas. Olha lá, a frequência acumulada, depois que eu tenho ela, para encontrar as relativas, é só ir fazendo as divisões. Esse aqui é 4 dividido por 20. Esse aqui, 11 dividido por 20. O próximo, 0,80, é o 16 dividido por 20. O outro é o 19, 18, depois 19. Por fim, o 20. E aí, sempre no final, a gente termina aqui no 1. A ideia é que sempre termine no 1, nessa parte da frequência acumulada relativa. Então, essas 4 frequências que eu mostrei para vocês, elas são as frequências que aparecem na minha distribuição de frequências. É importante a gente conhecer todas para que a gente consiga fazer, para que a gente consiga representar qualquer pesquisa em uma distribuição de frequências. E aí vocês podem perceber que eu mexi muito nessa tabela aqui que está mais à esquerda, mas eu não falei muito aqui agora nessa que está mais à direita. Qual que é a diferença de uma para a outra? Nessa primeira aqui, já está até escrito aqui, ó, ela não tem o que a gente chama de intervalos de classe. Como assim intervalos de classe? Aqui, quando eu fui falar das idades, eu coloquei o valor certinho que apareceu lá na minha resposta, ó. 14 anos, 15, 16, 17, 18 e 19. Agora, se eu tiver um intervalo muito grande, porque nesse caso aqui era de 14 até 19, mas vamos supor que fosse como, por exemplo, essa aqui, ó, de 145 até 175. Pensa, são 30 números. Imagina eu fazer uma tabela e colocando número por número. O 145, o 146, o 47, o 48. Se a ideia era transformar os dados que estão lá, deixar eles mais fáceis, quando eu coloco várias linhas, eles não ficam mais fáceis da gente analisar, na verdade fica mais difícil. Por isso que, nesse caso, quando o intervalo é muito grande, a gente então trabalha com esse tipo de distribuição de frequência, que é com intervalos de classe. Como assim intervalos de classe? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela. Agora, a gente pode perceber que a gente está trabalhando com a altura, não é mais a idade, e essa altura que a gente está trabalhando, para cada linha, não tem uma altura só, tem mais do que uma. Por exemplo, essa primeira aqui, ó, 145 a 150. Quer dizer que todo mundo que tiver essa altura entre 145 e 150, ele vai ser contabilizado aqui na minha frequência, ó. E nesse caso, nesse exemplo aqui, uma pessoa só que tem essa altura, entre 1,45 m e 1,50 m. Na próxima linha, entre 1,50 m e 1,55 m, 3 pessoas.
Ok, eu não sei, tipo, quais são as alturas dessas três pessoas. Ela tá dentro desse intervalo. Pode ser 1,51, pode ser 1,50, 52, mas eu sei que entre 1,50 e 1,55 tem três pessoas. E aí, outra coisa que a gente pode observar aqui, nessa construção dessa tabela com intervalos de classe, é que aqui apareceu 150 e aqui também apareceu 150. Aí a pergunta que pode surgir é: e uma pessoa que tem 1,50 m exato, ela vai aparecer aonde? Aqui ou aqui? Para que então não fique acontecendo de eu contar duas vezes o mesmo dado, esse símbolozinho que aparece aqui no meio, ele tem um significado, ele tem um sentido de estar aí. O que ele fala? Quando a gente vai fazer uma análise. O número que tiver para o lado onde aparece essa barrinha, ele fala então que esse número eu devo contar ele. O número que aparece para um lado que não tem nada, quer dizer que eu não devo contar ele. Então, a ideia do tracinho, o lado onde aparece a barrinha, conta esse número. O lado onde não aparece a barrinha, não conta esse número. Tipo assim, ó, esse primeiro aqui está entre 145 e 150. Quer dizer que os números que eu posso contar lá é o 145, 146, 147, 148 e 149. Nesse caso aqui, eu não posso contar com 150. Por quê? Porque ele não está fechado aqui, ó. Se ele tivesse fechado nessa partezinha aqui, então a gente contaria com ele. Mas numa distribuição de frequências com esses intervalos de classe, isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, é um intervalo de classe, tá? Então, quando eu faço com intervalo de classe, sempre é assim. Sempre é fechado para o número da esquerda, ou seja, eu conto o número da esquerda, mas eu não conto o número da direita. Então, aqui a gente pode então observar que os números que se repetem, ó, o 150, ele não é contado aqui, mas ele é contado aqui no outro. O 155, a mesma coisa. Não é contado aqui, mas é contado no outro. E assim por diante. O único número que não é contado mesmo é esse últimozinho aqui, ó, o 175. Então, o que eu sei é que ninguém tem 1,75 m nessa pesquisa aí, porque ele está aberto, ó, esse 1,75 não está contado. Mas pode ter até 1,74. Isso não garante, então, que não pode ter 1,74. Só garante que não tem 1,75. E mesmo que eu esteja trabalhando com essa distribuição de frequências com classes, ou seja, com essa divisãozinha aqui, ainda nela tem a frequência simples, tem também a frequência relativa da frequência simples. Olha lá, é só pegar o número e dividir pelo total. O total aqui é 20 também, ó, que eu já peguei aqui. Então, se eu pegar 1 dividido por 20, dá 0,05. 3 dividido por 20 dá 0,15 e assim por diante. Temos também a frequência acumulada e temos também a frequência relativa acumulada. Então, não importa se tem intervalo de classe ou se não tem intervalo de... Se não tem ou se tem, todas as frequências, essas 4 que eu mostrei para vocês, elas podem aparecer. Gente, tá tranquilo até agora? Falei muito rápido, não falei. Como que tá aí para vocês? Estão entendendo bem? Sim ou não? Sim? Ok, então vou continuando. Gente, igual eu falei, ó, eu vou indo. Se vocês deixarem, eu vou chegar na matéria da semana que vem. Tô brincando, não vou chegar nela, não. Vamos lá, então. Até então, a gente então já falou dessas frequências. Para a gente treinar um pouquinho, eu até coloquei aqui que a gente pode construir já uma distribuição de frequências sem intervalos de classe. E aí, para isso, eu vou usar aqueles dados que eu coletei de vocês,
que é a quantidade de filhos que cada um de vocês tem. Então, para que a gente consiga, para vocês conseguirem ver direitinho essa montagem, eu vou parar aqui a minha apresentação e vou abrir para vocês agora no meu quadro. Prontinho. Se vocês não estiverem vendo um quadro branco, me avisem, por favor, tá? Porque agora a gente vai fazer uma distribuição de frequências aqui, nesse quadro que eu estou mostrando para vocês. Então, nesse caso aqui, o rol da nossa pesquisa, vou até escrever ele aqui de novo, ó. O rol da nossa pesquisa é quando a gente pegou os dados e organizou eles certinho, e aí acabou ficando 0, 0, são 5 zeros, ou seja, 5 pessoas que não têm filhos, 5 pessoas que têm um filho, 4 pessoas que têm 2 filhos e 2 pessoas com 3 filhos. Então, aqui, nessa tabelinha que eu já estou colocando aqui, a gente tem o nosso rol. A partir desse rol, eu consigo, então, construir a minha distribuição de frequências. Como que ficaria essa minha distribuição de frequência? Nesse caso aqui, o que eu estou pesquisando é o número de filhos. Eu quero que tenha nessa minha distribuição de frequências a frequência simples, a frequência relativa simples, quero também a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Então, vou montar aqui a minha tabela. E eu quero preencher nessa minha tabela todas essas informações. No caso aqui do número de filhos, eu estou fazendo uma linha grande aqui, mas eu nem vou precisar de uma linha tão grande como essa. Por quê? Quando eu fiz a pesquisa com vocês, a maior quantidade que apareceu foi 3. Então, eu só tenho 4 dados para colocar aqui na parte do número de filhos, que é 0, 0 filhos, 1, 2 ou 3. Não vai ser nada além disso aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais perto aqui para não ter que ficar construindo mais linhas. Então, ou é 0 filhos, ou é 1, ou é 2, ou 3. Pronto. Montei minha tabela, a minha distribuição de frequências, e já coloquei aquela informação, a principal lá da minha pesquisa, que é o número de filhos. Fiz aqui um compilado dos números que apareceram, por isso que é importante o rol, ó, gente, porque aí a gente tem os dados organizados e aí eu consigo organizar certinho aqui na minha tabela. E aí eu vou começar então agora a preencher. Lembra que a frequência simples, vou colocar nos nomezinhos aqui para a gente lembrar. A frequência simples, ela simplesmente é contar quantas vezes repetiu esse número lá. No meu caso aqui, o 0 repetiu 5 vezes. O 1 repetiu 5 vezes também. O 2 repetiu 4 e o 3 repetiu 2 vezes. No total, eu tenho 10 mais 4, 14 mais 2, 16. Esse aqui é o meu total. Então, a partir dessa primeira frequência simples, a gente consegue encontrar agora todas as outras. A frequência relativa simples, como que a gente vai encontrar ela? Essa primeira aqui, é só eu pegar então a minha frequência simples e dividir pelo total. Sempre que a gente pega então a frequência simples e divide pelo total, a gente encontra a relativa. Lembra que eu falei para vocês que eu ia usar uma calculadora? Então, quem quiser ir acompanhando aí também, eu vou pôr uma calculadora que aparece aqui no meu quadro, que vai aparecendo aí para vocês também.
Nesse caso, eu quero fazer 5 dividido por 16. Deixa eu aumentar um pouquinho, que fica mais fácil de vocês verem. 5 dividido por 16, olha lá, 0,3125. Eu vou arredondar, para não ficar colocando em várias casas decimais, vou arredondar para uma casa decimal. Então, é aproximadamente lá, 0,3. Vou até colocar um tio aqui em cima para mostrar que é aproximada essa resposta. Lá embaixo, 1 vai ser a mesma coisa, porque também tem a mesma quantidade, ó. Então, vai ser 5 dividido por 16, que dá 0,3. Também, porque é a mesma conta. O próximo, 4 dividido por 16. Vamos fazer aqui. 4 dividido por 16 dá 0,25. Esse aqui deu exato, ó. 0,25. E por último, 2 dividido por 16. Vamos fazer aqui. 2 dividido por 16 dá 0,125. Nesse caso, deixa eu ver, 6... cadê o preto? 0,125 eu vou arredondar também para um 0,1, mais ou menos. Esses arredondamentos, gente, não é muito interessante ficar fazendo eles sempre. Mas aqui, como é a primeira vez que eu estou mostrando para vocês uma distribuição, eu vou fazer aqui o arredondamento, tá? Mas aqui esse 0,25, por exemplo, ó, eu poderia ter arredondado ele já para um 0,3 também, mais ou menos. Não, vamos deixar ele 0,25. Então, a frequência relativa é só fazer divisão. A gente pega a frequência simples e divide pelo total. Deixa eu ver aqui se está tudo ok por enquanto. Certo. Já a acumulada, lembra que o processo da gente encontrar ela repete a primeira frequência e vai somando as próximas até chegar na última. Então ficaria 5 mais 5 dá 10. Olha lá, eu acumulei mais 5, por isso que eu fiquei com 10. Depois, tinha 10, eu adiciono 4, eu acumulo mais 4, então fica 14. 14, quando eu acumulo os dois finais, ficam 16. Lembrando que aqui tem que dar sempre a mesma resposta. A última linha da frequência acumulada tem que ser igual ao total. Se não der igual ao total, tem alguma coisa errada. E por último, a frequência relativa acumulada. A gente pega o total, no caso, o 5, e divide... O total não, perdão. A frequência e divide pelo total. Aqui, de novo, vai ficar aproximadamente 0,3. Mas no próximo já não é o mesmo número, ó, não é 5 de novo. Agora é 10. Então é 10 dividido por 16. Deixa eu fazer aqui também. 10 dividido por 16. 0,625. Bom, vou colocar aproximadamente 0,6. Que seria basicamente o dobro aqui, do 0,3, o dobro daria 0,6. O próximo, 14 dividido por 16. Então, é a frequência dividida pelo total. Aqui deu 0,875, então está mais perto do 0,9, né? Vou colocar então como 0,9. Aproximado. E por último, o 16. Quando eu pego o 16 e divido por ele mesmo, dá exatamente 1. Então, nesse caso, essa aqui seria a minha distribuição de frequências sem intervalos de classe. Esses dados aqui, lembrando, foram os dados que a gente encontrou na nossa pesquisa. Gente, tranquilo? Então, nessa distribuição... Sim ou não?
Mandem aí para mim, por favor, no chat. Ó, a Susan perguntou, e se eu não quiser fazer aproximação? Não precisa fazer, Susan, não é obrigatório. Eu fiz, assim, confesso que foi mais por causa do espacinho que eu deixei lá. Mas se não quiser fazer, não precisa e de repente é até melhor não fazer essa aproximação mesmo. Tá bom? Só se realmente o número der muito quebrado, aí se ficar com várias casas decimais, a gente acaba aproximando. Mas nesse meu exemplo aqui, não precisaria ter aproximado. Certo? Ó, para ficar bem claro mesmo, então, essa parte, tem um outro exercício então, que eu quero fazer com vocês, envolvendo essa distribuição de frequência. Então, vou fechar aqui o compartilhamento e vou compartilhar de novo com vocês a apresentação. Porque agora tem essa distribuição aqui para ser feita. Olha lá, apareceram mais alguns elementos. Oi, tem alguém aqui? Deixa eu ver. Ó, tá aparecendo aqui. Pode fazer. Deixa eu ver a aqui da Patrícia. Ó, Patrícia, o que que acontece? Deixa eu compartilhar de novo com vocês aquela tela para mostrar para você realmente algum errinho que pode acontecer aqui no meu OpenBook. O que que acontece? Quando a gente fica fazendo alguns arredondamentos, se a gente não tomar um certo cuidado, pode ser que realmente dê algum tipo de errinho. Que errinho seria esse? Vamos somar essas frequências aqui para a gente ver. Ó. 0,3 mais 0,3 dá 0,6, mais 0,25 vai dar 0,85, mais 1 daria 0,95. Nesse caso aqui do outro lado, ó, deu 1 e aqui deu 0,95. Nesses meus arredondamentos, 0,05 ficou realmente perdido em algum lugar. Foi bem aqui nesses arredondamentos aqui do início. Então, a ideia é, se não precisa arredondar, não arredonde. É interessante deixar na mesma forma mesmo. Eu arredondei de novo para vocês, foi por causa do espacinho. Mas o interessante seria deixar o número perfeito lá, como ele apareceu. Porque aí a soma daria certinho aqui, ó, nessas minhas contas. Quer ver? Vamos até colocar aqui agora, sem um arredondamento. Se fosse lá, 3 dividido por... 3 não, perdão. 5 dividido por 16, 0,325. Então, o ideal é colocar esse aqui. Ao invés de ficar com só o 0,3, a gente coloque o 0,3125. Porque quando a gente coloca o número completinho, não acontece isso aqui, ó, de ficar algum número faltando, alguma porcentagemzinha, algum número decimalzinho faltando. Então, nesse aqui também seria... Peguei errado a borracha. Esse aqui também seria interessante colocar o número certinho, 0,3125. E o último, que era o 2 dividido por 16, que dá 0,125. Então, vou colocar ele aqui também. Pronto. Agora sim, se a gente fizer a soma desses números aqui, a resposta não vai dar, não vai ficar faltando nada, porque eu não desconsiderei lá esse pedacinho aqui que estava faltando. Então, é interessante não arredondar mesmo. Tudo bem? Deixa eu ver. Eu vou desligar o da Ana, porque começou a dar uma interferência. Ok. Prontinho. Gente, então, vamos fazer esse outro exercício aqui que eu tinha colocado para vocês. E nesse outro, ele aparece uma informação a mais que é o do... que é da frequência em porcentagem, porque ela é comum aparecer também. Então,
Então, vou compartilhar minha tela completa aqui agora com vocês. Porque eu vou abrir o exercício, mas eu quero abrir o quadro em cima dele. Opa, assim. Só confirmem para mim, por favor, vocês estão vendo a tela que está com o exemplo? Sim ou não? Porque aí, conforme a gente for resolvendo aqui juntos, vocês... é interessante ir acompanhando. Estão conseguindo ver a minha tela? Deixa eu ver aqui. Sim, né? Núbia, sim. Depois, essa aula está sendo gravada nesse momento. E aí, quando a gente acabar, eu vou compilar ela, colocar no YouTube. E aí eu compartilho com vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu tenho essa distribuição. Eu tenho aquela tabela primitiva ali naquele caso. E eu quero completar essa distribuição de frequências aqui. Então, a pesquisa que foi feita é o número de cômodos das casas ocupadas por 20 famílias entrevistadas. Então, eu já sei que o total, nesse caso, vai ser 20. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, então, como os meus dados estão aqui todos desorganizados, ou seja, está exatamente naquela tabela primitiva, eu vou organizar agora, então, o meu rol. Então, nesse caso aqui, o menor número que está aparecendo é o 2. Então, tem 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se eu perdi algum. Não, né? Então, vou colocar aqui na ordem. Vou colocar em linha, mas pode colocar em coluna também. Poderia estar descendo assim também, tá? O próximo, que é o número 3, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números 4, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4, números 4. Número 5, eu tenho 1, 2 aqui. Então, 2, número 5. Opa, perdi um 4 aqui, hein? E, gente, vocês nem me falam. Deixa eu contar os 4 de novo, então. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 números 4. Então, vou completar mais um aqui, ó. Aí sim, número 5, eu tenho 2. 5 aqui, 5 aqui. 1, número 6. E 1, número 7. Pronto. Dados organizados. Agora sim a gente tem o rol. E com esse rol fica muito mais fácil de eu construir aqui a minha tabela, minha distribuição de frequência. Lembra que antes da gente organizar era chamada de tabela primitiva. Então aqui é a tabela primitiva, organizamos e virou o rol. Aí, vamos lá, para completar então aqui minha distribuição de frequência. Aqui eu tenho as classes, ou seja, vão dar 6 linhas. E aí, a primeira coisa que a gente vai preencher é com a informação mais importante, que é o que a gente está pesquisando, que é o número de cômodos da casa. Então, ou vai ser 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. A frequência simples é só a gente contar quantas vezes repetiu cada um. Então, 2 cômodos eu tenho 4 vezes a frequência 4. 3 cômodos eu tenho 5, 6, 7 com 3 cômodos. Com 4 cômodos eu tenho 5. Com 5 cômodos eu tenho 2. E com 6 e com 7 eu tenho só 1. Para saber se a gente contou certinho isso aqui tudo, a gente pode pegar o total, ó. 4 mais 7 é 11, mais 5, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. O meu total aqui deu 20 e foi exatamente isso que a gente pesquisou. Olha lá, a gente contou com 20 famílias e aqui o meu total deu 20. Então, a minha contagem aqui da frequência simples, ela está certa. Bateu a quantidade lá do total com a quantidade que eu pesquisei. Agora, a próxima, que é a frequência acumulada. A frequência acumulada, lembra que é só a gente pegando a frequência simples
Eu nem fiz a relativa aqui primeiro, ó, eu já estou indo para acumulado. A gente pega a frequência simples, repete a primeira e vai somando com as próximas. Isso é acumulado. Então, 4 mais 7 dá 11, 11 mais 5 dá 16, 16 mais 2 dá 18, 18 mais 1 dá 19, 19 mais 1, 20. Essa frequência acumulada aqui no final sempre coincide com o total ali também, tá? Então, se o total deu 20 e aqui no final não tiver dado 20 na acumulada, então alguma coisa ficou errada aqui também. Então, a gente consegue meio que ir vendo em cada coluna se está indo certinho ou não. A frequência relativa simples. A gente pega a frequência simples e divide pelo meu total. Eu vou fazendo aqui na calculadora, mas vocês podem ir confirmando aí no de vocês também, tá? Se tá dando certas continhas. Tipo, essa primeira, a frequência relativa simples, a primeira, eu pego a frequência simples e divido pelo total. Então, vou pôr até a continha aqui para vocês não esquecerem depois. Pego a frequência simples e divido pelo total. 4 dividido por 20 dá 0,2. O próximo são 7, ó. Então, é 7 dividido por 20. Esse eu não vou arredondar, tá, gente? 7 dividido por 20 deu 0,35. Nem precisava também arredondar, né? Deu um número com poucas casas decimais. O próximo, 5 dividido por 20, que é 0,25. O próximo é 2. 2 dividido por 20. É a mesma coisa que 1/10, então fica 0,1. 2 dividido por 20. O próximo, 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 é 0,05. E como o de baixo é a mesma coisa, então também é 0,05. Aqui nesse ponto, eu não arredondei nenhum. Quando a gente fizer os cálculos, então, ó, 0,2 mais 0,35, mais 0,25, mais 0,1, mais 0,05, mais 0,05, o total aqui bate certinho 1. Não foi o que tinha acontecido no anterior lá por causa dos meus arredondamentos, né? Os anteriores que eu tinha colocado deu 0,95. Mas nesse caso aqui, ó, como eu não arredondei, ficou certinho. O somatório aqui no final, 1. Deixa eu ver aqui no chat de vocês se tem alguma coisa. Os 3 são 7. Ah, eu tinha contado diferente? Deixa eu ver aqui. Os 3 são 7. Acho que eu tinha contado menos, né? Na hora que eu estava fazendo a contagem. Mas que bom que deu certo. O 4 que eu me perdi lá. Eu tinha contado só 4 e depois que eu vi que tinha 5. Mas aqui foi bom que deu certinho. A quantidade 20 era exatamente os 20 que tinha pesquisado. Aqui agora aparece um outro tipo de frequência que eu não tinha comentado com vocês, que é uma frequência relativa simples, só que agora em porcentagem. Essa ideia aqui da porcentagem é só para a gente ir identificando exatamente nessa forma de porcentagem para ficar mais fácil de eu analisar o dado. E aí, para encontrar essa frequência relativa simples em porcentagem, a gente só precisa pegar a frequência relativa simples e multiplicar por 100. Aí a gente tem o resultado em porcentagem. Então, 0,2 vezes 100, 20%. 0,35 vezes 100, 35%. 0,25 vai ficar 25%. Aqui, 10%, 5% e 5%. Então, para encontrar a relativa, tanto simples quanto acumulada, é só pegar a frequência relativa normal e multiplicar por 100. Multipliquei por 100, eu encontro aqui o total. E aí, aqui eu garanto que vai dar 100%. Sempre tem que dar 100%. Se não der 100%, de novo, alguma coisinha aqui ficou errada. Certo? A frequência relativa acumulada
a mesma ideia. Eu pego aqui o total, esse valor, e vou dividindo, vou pegando a frequência aqui acumulada e vou dividindo pelo total. Então, a primeira continua a mesma coisa. Aqui, gente, eu poderia fazer também e somando aqui as frequências relativas simples. Se eu quiser ir somando aqui também, igual eu faço a acumulada, eu vou somando assim. Aqui eu poderia fazer isso também, ó, eu vou somando assim que daria certo também. Tipo, 0,2 mais 0,35. 0,55. 0,55 mais 0,25 vai dar 0,80. 0,80 mais 0,1 dá 0,90. Mais 0,095, 0,5 dá 0,95. E o último dá 1. Aqui, de novo, sempre tem que dar o mesmo. Ó. Aqui é 1, aqui também deu 1. E, de novo, a acumulada em porcentagem é só multiplicar por 100 a acumulada normal. Então, 0,2 vezes 100, 20%, 55%, 80%, 90%, 95% e, por fim, 100%. Também tem que bater aqui, ó. Se não der certo, o finalzinho 100%, quer dizer que alguma coisa ficou errada também. Gente, ó, essa aqui, ela foi um pouquinho maior, essa distribuição. Tá tranquila também? Ou não? Deixa eu ver aqui. Ixi, mudei a tela, mas ficou tudo continuando escrito. Tudo bem, gente? Então, com essa parte aqui? Sim. Ó, então, a gente pode ir para a próxima parte de distribuição de frequências, que aqui a gente viu uma distribuição de frequências sem classes, sem aquela divisãozinha lá que eu mostrei para vocês no exemplo anterior. Agora, a gente vai ver uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Uma parecida com aquela do segundo exemplo que eu mostrei para vocês. Deixa eu só, então, apagar aqui. Na verdade, eu acho que eu vou já apertar aqui para apagar tudo. Bom. E aí, só para vocês lembrarem. Esse que a gente acabou de montar é uma distribuição de frequências sem intervalos de classe. Agora a gente vai ver essa ideia aqui com intervalos de classe no exercício. Essa primeira parte aqui. Gente, antes da gente ir, ó, eu tô vendo a Patrícia falando, realmente, Patrícia, é mais prática. Quando a gente pega para fazer, acho que a gente pega melhor do que ficar simplesmente olhando. Por isso que depois a gente vai ter alguns exercícios que vocês vão fazer comigo, tá bom? Vocês vão fazer para mim. Só que antes de eu entrar para a próxima parte, eu vou pedir para vocês 2 minutinhos, pode ser? Que minha garrafinha acabou, esvaziou minha água, e aí eu vou lá encher, 2 minutinhos eu tô de volta, tá bom? Aí a gente entra lá naquela parte da distribuição de frequências com intervalos de classe. Rapidinho, de verdade, 2 minutos. Só para eu encher minha garrafinha.
Prontinho, voltei. Enchi agora minha garrafinha. Agora eu consigo até 10h30, né? Nossa aula até 10h30. Ou não? Ah, viu? Assim eu consigo fazer vocês falar comigo. Até 10 horas, né, gente? Vai ser o tempo certinho, essa última hora para a gente falar desse último tipo de distribuição de frequência. Então, deixa eu já compartilhar minha tela aqui com vocês, de novo. Acho que já está compartilhada, né? Deixa eu confirmar, tá sim. E aí, nesse caso aqui agora, então, a gente vai trabalhar com distribuição de frequências que tem intervalos de classe. É aquela ideia que eu tinha falado para vocês, mostrando aqui nessa segunda tabela. Para que a gente monte uma distribuição de frequências com intervalos de classe, a gente não pode fazê-lo de qualquer forma. Tipo, eu não posso colocar de tal número até tal número de uma forma assim aleatória. Tem que seguir um padrão, tem que seguir uma regra. E aí, é essas regrinhas para montar esses intervalos de classe que a gente vai ver aqui agora, que é importante a gente saber. Então, o que eu quero que vocês pensem é que, quando foi montada essa distribuição aqui, por exemplo, ó, esses números que apareceram aqui, eles não foram não foram colocados aleatoriamente. Ele não decidiu fazer de 5 em 5 do nada. Teve um cálculo, teve uma estratégia que foi usada para fazer isso. E aí essa estratégia é o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, nessa primeira partezinha, ó. Vão aparecer algumas continhas aqui para a gente fazer, mas vocês vão ver que na hora que a gente está fazendo, montando a distribuição, elas ficam um pouco mais tranquilas. Então, aqui eu já listei ó, os passos para montar uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classe. Primeiro passo, e não só com intervalo de classe, mas sem intervalo de classe também, é montar o rol. A gente organiza o rol para que eu consiga organizar os meus dados depois na minha distribuição de frequência. Feito isso, organizado o rol, a gente vai definir qual que é o número de classes dessa minha distribuição de frequência. Lembra que o número de classes, nesse exemplo anterior aqui, ó, foi a quantidade de linhas que a gente teve aqui na minha distribuição. Então, lá no caso agora da distribuição de frequência com intervalo de classe, a gente define quantas classes fazendo essa continha aqui, ó. Opa, tá indo demais. Fazendo essa continha, que é a raiz quadrada do número de elementos que eu pesquisei. Então, tipo, fiz uma pesquisa com 100 pessoas. Quantas classes vai ter? Raiz quadrada de 100 é 10. Então, vão ter 10 classes, vão ter 10 linhas na minha distribuição. Então, o segundo passo, depois de montar o rol, fazer a raiz quadrada da quantidade de elementos que eu tenho para que eu consiga construir o número de classes. Ó, gente, a maioria das vezes essa raiz quadrada ela não vai dar um número exato. Então, a gente pega um número arredondado aqui, ó, a gente arredonda, porque não tem como eu fazer 4,3 classes. Ou é 4 linhas, ou é 5 linhas. Não tem como ter o meio termo. Então, a gente arredonda o número de classes. Esse aqui, sim, tem que ser arredondado. Feito isso, encontrado o número de classes, o terceiro passo é encontrar a amplitude amostral. O que é a amplitude amostral? A amplitude amostral é quando eu pego o maior elemento que eu tenho, o maior valor do elemento que eu tenho, e diminuo pelo menor, faço a subtração com o menor. Então, por exemplo, voltando aqui, ó, nesse meu exemplo aqui mesmo, ó, pode ser. Qual seria minha amplitude amostral? Eu pego o maior elemento que eu tenho, que é 7, e subtrai do menor elemento que eu tenho, 2. Então, a minha amplitude amostral está sendo de 5. Ele está indo de 2 até 7. Então, ele está tendo 5 elementos lá dentro. Ele pode ter até 5 elementos lá dentro nessa minha distribuição. Então, encontrar a amplitude amostral é fazer isso.
pegar o maior e subtrair o menor. No caso, então, aqui da distribuição com intervalo de classe, a gente vai precisar fazer essa amplitude amostral. Por que eu preciso dessa amplitude amostral? Ela até que não aparece lá na minha distribuição de frequência, mas eu preciso dela para fazer o quarto passo, que é a amplitude da classe. A amplitude da classe, como que a gente encontra ela? Pega a amplitude amostral, aquele valor que a gente descobriu no terceiro passo, e divide pelo valor que é o número de classes que a gente encontrou lá no segundo passo. Então, olha lá, é a amplitude amostral dividido pelo número de classes. Olha lá, o AA dividido pelo K. E aqui nesse caso, a gente sempre, mas sempre, arredonda para cima. Nunca eu arredondo para baixo. Mesmo que dê lá 8,02, a gente vai arredondar para 9. Nunca arredonda para baixo, sempre arredonda para cima. Feito isso, encontrou lá o número de classes, encontrou a amplitude amostral, encontrou a amplitude de classe, a gente consegue construir a nossa distribuição de frequência. Só para ficar um pouco mais claro, a amplitude de classe seria isso aqui, ó. Nessa minha distribuição, por exemplo, tá vendo que ele está andando de 5 em 5? Olha lá, de 145 a 150. Depois 150 a 155. Como ele está indo de 5 em 5, esse de 5 em 5 é a minha amplitude amostral, é a minha amplitude do meu intervalo. Então, é esse valor que a gente encontra quando faz essa divisão aqui, ó. A amplitude amostral dividida pelo número de classes. Vamos fazer aqui um exemplo, que fica mais fácil da gente, de vocês entenderem também. Eu vou fazer assim, eu vou colocar esse exemplo naquele meu quadro, que é mais fácil de eu manipular e eu mexer nele. Então, vou pedir para vocês, de novo, um minutinho, só para transportar lá para o quadro. Ana, eu estou vendo aqui, acho que seu microfone não está funcionando. Você não está me ouvindo bem? Ou você não está conseguindo falar? Enquanto a Ana vai olhando aí também, eu vou colocando lá. Prontinho. Não consegue falar. Ah, sim. Não, Ana, então qualquer coisa você pode mandar no chat. Eu sempre estou indo e voltando no chat, porque vocês falam mais no chat. Então, pode mandar aí no chat qualquer coisa que você precisar, tá bom? Bom, deixa eu compartilhar aqui agora a minha tela do meu quadro. Deixa eu ver o que a Ana tinha respondido. Ok. E aqui, então, vamos responder esse exercício. A primeira coisa, então, que a gente precisa fazer, nesse meu exemplo, que é a estatura de 50 crianças, a primeira coisa que a gente teria que fazer aqui seria organizar o hall. Só que vocês podem perceber que nesse exercício aqui, ele já está organizado, já está numa ordem crescente, ó. Então, a gente não vai precisar organizar o hall porque ele já está feito. Mas lembra que o primeiro passo seria esse. Se não tivesse organizado, a gente teria que organizar. Segundo passo, está até escrito aqui os passos, para a gente ir seguindo certinho. Eu tenho que definir o número de classes. Vou colocar a calculadora aqui de novo, para a gente fazer as continhas juntos e ir respondendo. O número de classes, a gente precisa pegar a raiz quadrada do total de elementos que eu tenho. Como eu falei aqui que eu entrevistei, nesse caso, 50 crianças, então eu preciso encontrar a raiz quadrada de 50. Ixi, agora que eu estou vendo, ó, nessa minha calculadorinha aqui, do meu quadro, ele não tem a raiz quadrada. Então, vou ter que fazer no celular aqui a continha, e aí vocês podem ir fazendo também, para ir conferindo. No meu caso aqui, ó, raiz quadrada de 50
deu 7,07. Como eu quero esse valor arredondado, então vou colocar aproximadamente 7 classes. Quer dizer, então, que lá na minha distribuição vai ter 7 linhas. Lembrem que essa aqui não precisa arredondar para baixo, ou melhor, arredondar para cima. O que eu sempre vou arredondar para cima é aqui, no quarto passo. No segundo passo, a gente arredonda normal. Como era 7,07, então está mais perto lá do 7, certo? Terceiro passo, encontrar a amplitude amostral. Amplitude amostral, eu pego o maior elemento que eu tenho e subtrai do menor elemento que eu tenho. Isso seria minha amplitude. Então, 97 menos 30. 97 menos 30 vai dar 67. Essa é a minha amplitude amostral. Com minha amplitude amostral e o meu número de classes, eu consigo encontrar amplitude de classe. Oi, pode falar. Esse número de classes? Posso sim. O número de classes, deixa eu pegar também aqui já a próxima. Só um minutinho, que eu já vou pegar aqui a tabela que eu vou mostrar para você. O que seria já o número de classes. Essa aqui vai ser a tabela onde a gente vai construir. O número de classes, como que eu encontrei ele? A gente precisa pegar... Deixa eu apagar aqui. A gente pega a raiz quadrada do total de elementos que eu peguei, ou seja, o total de números de pessoas, nesse caso, que eu entrevistei. Então, aqui eu preciso encontrar a raiz quadrada de 50. Porque lá no enunciado, e se a gente contar aqui também, falou que a gente entrevistou 50 crianças. Esse raiz de 50 deu aproximadamente 7. O que seriam, então, essas classes? O que esse 7 me diz? Que na hora que eu for construir aqui, a minha tabela, ela vai ter 7 linhas. Então, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Ela não vai ter mais do que 7 linhas. Entendeu? Para onde vai esse intervalo de classe? A gente define esse número de classes para saber quantas linhas eu vou precisar usar aqui nessa minha distribuição. Ok? Com essa partezinha? Ok. A Susan mandou lá certinho. O número de classes é basicamente isso. É quantas linhas vai ter a minha distribuição de frequência. Deu lá, então, 7 classes. Eu sei, então, que vai ter 7 linhas. Já a amplitude amostral, a gente vai precisar dela para encontrar a amplitude de classe, que é de quantos em quantos eu vou abrir a minha distribuição. E aí, para encontrar, então, essa amplitude de classe, a gente faz a amplitude amostral dividida pelo número de classes. Então, eu vou escrever aqui como uma divisão, só porque não cabe aqui, não vai ficar legal como uma fração. Então, 67 dividido por 7. Nesse caso aqui, 67 dividido por 7 dá 9,57 aproximadamente. Mas como eu disse para vocês, nesse caso aqui a gente sempre tem que arredondar para cima. Então, eu vou arredondar para 10. Então, nessa minha distribuição de frequência, vão ter 7 linhas, e cada linha eu vou andando de 10 em 10, porque esse é a minha amplitude de classe. Pronto, com essas informações aqui, eu já consigo, então, montar